Francesa, a França pré-revolucionária. E aí nós vimos que essa França pré-revolucionária, né, a sociedade francesa principalmente, era uma sociedade estamental, uma sociedade marcada pela pouca mobilidade social, em que essa sociedade, aproximadamente aí 1% era o clero, 2% a nobreza, 97% era o povo, né, a burguesia, os sans-culottes, os camponeses. Vimos que é esse povo que sustenta a França, é o terceiro Estado, que carrega a França nas costas, pagando pesados impostos, enquanto o primeiro e segundo Estado, o clero e a nobreza, respectivamente, vivem de títulos, privilégios, muito luxo, muita riqueza, e etc, etc. Também falamos um pouquinho sobre, necessariamente, a crise econômica que a França vivia, né? Expliquei para vocês que os cofres públicos estavam vazios, que a França se endividou graças à Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 1763. Falamos da Guerra de Independência dos Estados Unidos também, porque a França se envolveu na Guerra de Independência dos Estados Unidos, mandou suprimentos, mandou homens, armamentos, tecnologia e recurso financeiro, abriu dos rombos nos cofres públicos. O próprio Luís XV, pai de Luís XVI, ele teria dito: após mim, o dilúvio, após mim, o dilúvio. E realmente veio o dilúvio mesmo, com a guilhotina que acabou em 1793, guilhotinando Luís XVI e também Maria Antonieta em 1793. Né? Falamos também do gasto exacerbado com o luxo, com a riqueza da corte, né, da chamada nobreza cortesã. Os gastos desta corte, né, chegavam a 20% de toda a riqueza da França. Também falamos do crescimento populacional. A França é o país mais populoso da Europa nessa época, tinha 25 milhões de habitantes. Falamos também da crise climática, né? O inverno rigoroso entre os anos de 1787 e 1788 fez com que as lavouras de trigo malograssem, queda na produtividade do trigo, aumento do preço do famoso pãozinho francês. E aí, claro, inflação, miséria, fome, bate à porta dos franceses. Em meio a essa condição de altos impostos, fome, miséria e exploração, é que nós teremos a Revolução Francesa. E aí, na nossa última aula, a gente ia entrar na monarquia francesa. É daqui em diante que a gente dá sequência, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso slide para vocês. Só um pouquinho, galera. Então, é da monarquia francesa em diante que a gente segue. Todo mundo consegue visualizar o slide aí? Tá aparecendo para vocês, galera? Sim. Beleza? Show de bola. Então, como está a França revolucionária em aspecto político? A França era uma monarquia absolutista, de caráter hereditário. Justamente, era o que contra isso que a Revolução Francesa vai acontecer, né? A Revolução Francesa vai acontecer justamente contra as monarquias absolutistas. E a França era uma monarquia absolutista. Deixa eu inserir aqui uma tabelinha de observação para a gente continuar. Beleza. Então, o que é a França antes da Revolução? Opa, travou tudo aqui. A França pré-revolucionária era ainda uma monarquia absolutista. O rei Luís XVI era da dinastia de Bourbon, era casado com a Marie Antoniette, Maria Antonieta, da dinastia Habsburg, lá da Áustria. Ela era austríaca. O casamento entre ambos era um casamento político, para aproximar a França da Áustria, tudo bem? Maria Antonieta era uma menina de apenas 14 anos de idade, quando foi trazida para a corte francesa, deslumbrada, é claro. A Áustria, um país cinzento, frio e gélido. A França, um país com um clima relativamente ameno, com as estações do ano bem definidas, com um suntuoso e mais luxuoso palácio de toda a Europa, o Palácio de Versalhes. Então, Marie Antoniette estava deslumbrada com a França, né, que ela conhecera naquele momento. E veio para se casar. Ela com 14 anos, ele com 16 anos, veio para se casar com o Delfim da França, Luís XVI, tá? E é interessante notar porque era uma França em que Maria Antonieta, né, vivia de um luxo e de uma ostentação exorbitante. Exemplo desses luxos, dessa gastança exorbitante, ficou famoso a história do colar de diamantes, foi dado como presente por Luís XVI a Maria Antonieta, que custou 1.600.000 libras.
aproximadamente, no valor da época, 500 quilos de ouro, meia tonelada de ouro. Ela não repetia vestidos, muito pelo contrário, todo dia da semana era um vestido diferente, tudo muito caro, com o melhor tecido, a melhor seda. Trocava constantemente a prataria, né? Os talheres do Palácio de Versalhes, só lembrando, a França que lançou essa moda de comer com talheres, a famosa etiqueta, né? A pequena etiqueta surge na França. E ela não tolerava olhar para um talher e não se ver refletida. E aí, quando estava muito riscado, não tem, né? Quando a gente passa muito a bucha, né? No talher, ele fica todo riscadinho, ele perde o brilho, perde lá o reflexo. Então, ela odiava não se ver no talher. E aí ela trocava constantemente a prataria do Palácio de Versalhes. É claro, todo esse luxo, toda essa riqueza, toda essa ostentação era custeada pelo terceiro Estado. Aproximadamente, repito, 20% de toda a riqueza da França era consumida por esses luxos, por esses mimos, que a nobreza cortesã, que era a nobreza que vivia no Palácio de Versalhes, ela necessariamente, né, ela sugava, ela delapidava o reino francês. O rei e a rainha, eles se casaram em 1770, tá? E demoraram 7 anos para ter a primeira filha, a Maria Teresa, tá? O que gerou uma certa, digamos assim, intrigas, fofocas, sabe? Alcovitagem, sabe? Intrigas, fofocas, alcovitagens no Palácio de Versalhes. Em 1770, o Luís XVI, com então 16 anos de idade, ela, Maria Antonieta, com 14 anos de idade, se casaram. Foram ao casamento, é um casamento político para unir as duas dinastias mais poderosas da Europa, os Bourbons e os Habsburgs. A festa durou 7 dias, curiosamente, e nesses 7 dias de festa, né, o rei estava mais preocupado em se banquetear do que ter relações com Maria Antonieta. Era muito comum, era quase como uma tradição na Europa, né, assim que o rei se casa, imediatamente ele tem que ter um filho, ele tem que fazer um filho na rainha. E por quê, professor? Porque se o rei dá um catiripapo nele, se ele morre, né? Dá um ataque fulminante nele, ele morre, pronto, a dinastia, o trono fica vago e a dinastia pode perder ali o herdeiro. Então, imediatamente assim que um rei se casa, e eles se casavam muito jovens, de fato, 14 anos, ele 16, né? Então, necessariamente, ele tinha que imediatamente dar um jeito de fazer um filho. Só que demoraram 7 anos e o rei, né, não aparecia no meio de campo. O que gerou, repito, a fofoca, as tramas palacianas, a alcovitagem, né? O rei, por exemplo, nos 7 dias de festa do seu casamento, estava mais preocupado com o banquete do casamento com a princesa do que a rainha. Por diversas vezes, na verdade, 2 vezes, ele teve indigestão, quase morreu em uma delas, tá? E, enquanto isso, fora do palácio, só lembrando, o povo está passando fome. O povo, enquanto há um banquete luxuoso, são 7 dias de festa, 7 dias de banquete, o povo fora do palácio está passando fome. E o rei e a rainha, repito, não fizeram herdeiro por 7 anos. Foi por 7 anos sem herdeiro. E as fofocas, né, geravam fofocas e tal, até que o pai de Maria Antonieta chamou ela num canto e perguntou a ela, mas o que está acontecendo? Né? Ela falou, olha, ele não me procura, eu não procuro ele não. Né? Ele não me procura, eu não procuro ele não. Né? Ela era frívola, né? Ela não tinha apetite sexual por ele. E é claro, né, a gente não pode culpá-la. Né? Ela era lindíssima, conta as biografias dela, conta-se de uma mulher lindíssima. Ele, né, nem tanto assim, né? Falta-lhe dotes de beleza, né? Então ele não procurava, ela também não fazia muita questão, não. 7 anos, né? E o médico real, né, deu uma prensa no Luís XVI. Aí ele explicou, olha, eu tenho um pequeno probleminha, sabe? Eu tenho um probleminha. E aí ele baixou as calças, mostrou pro médico fimose. Ele tinha fimose. Fimose, vocês sabem, é o crescimento exagerado da pele que cobre a glande, que é a cabeça do órgão sexual masculino, o pênis, né? E hoje, claro, existe operação, bisturi elétrico, anestesia local, no mesmo dia você volta para casa. Na época não tinha nada disso, não. Tinha cirurgia, mas não tinha nada de que tecnológico que temos hoje, né? E a operação era umas Billy Knight, um cepo de madeira, estica o negócio, né? Corta fora ali, pronto. E aí, beleza. Ele fez a cirurgia, 3 meses depois engavetou a primeira filha em Maria Antonieta, né? Então, o problema era necessariamente, né, a fimose. A fimose que tornava o ato sexual extremamente doloroso. E assim que fez a operação, resolvido o problema, ele teve a primeira filha, Maria Teresa, dos 4 filhos que teve com Maria Antonieta.
Agora, a questão é que o rei aparecia aos olhos da nobreza um rei sem habilidade política, um rei inapto para governar. Então, faltava habilidade política para o rei. É muito comum que a gente pense assim, principalmente os defensores da monarquia, né? Uma monarquia é diferente do que o rei é preparado para governar. Sim, nós tivemos também presidentes que foram supostamente preparados para governar, formados nas melhores universidades do mundo e falharam dramaticamente. Quem me dirá que um rei preparado para governar será um bom governante? Né? Isso não diz absolutamente nada. O preparo, a instrução, não diz absolutamente nada sobre a ética daquele rei. E aí o Luís XVI, então, nem se fala. Embora tenha tido bons professores, ele não tinha habilidade política, não sabia governar. Então, faltava habilidade política ao rei. Tá? E é interessante notar, né, que a alcovitagem por detrás de Maria Antonieta gerou, inclusive, algumas fake news. Conta-se, existe uma história muito interessante, que Maria Antonieta estava passeando nos mais de 700 hectares do Palácio de Versalhes de Jardim, ela e o seu cocheiro, e aí ela avistou ao longo, assim, um bando de gente famintas, muito magra, sujas, descamisadas e com panelas vazias nas mãos e trapos, vestindo trapos. E aí ela perguntou para o cocheiro. Meu francês está um pouquinho enferrujado, mas eu vou tentar mais ou menos falar o que ela diz, tá? Ela perguntou ao cocheiro, coxinho, o que há ali? Né? Aí o cocheiro respondeu, né? Ó, minha rainha, o povo tem fome. Aí ela teria dito ao cocheiro, se o povo não tem pão, que coma brioches. Essa frase, oficialmente, pelo menos não existe nenhum documento histórico que comprove que Maria Antonieta disse essa frase. Maria Antonieta, muito provavelmente, nunca teria dito essa frase. E essa frase, na verdade, ela é retirada de um livro chamado Confissões, de Jean-Jacques Rousseau, um livro publicado em 1782, 83, eu acho que 82. E que essa frase é uma frase da esposa de Luís XIV, o avô de Luís XVI. E não necessariamente, né, da Maria Antonieta. Mas, quando em 1793 ela foi levada a julgamento e condenada à morte pela guilhotina, usaram esse momento, principalmente os jornais burgueses da época, usaram esse momento para martelar a opinião pública em cima de Maria Antonieta. E uma das cláusulas de acusação dela pela morte na guilhotina, pena capital, foi por delapidar o reino da França, ou seja, por gastar, né, e não se preocupar com o povo. Fato é que a rainha era indiferente às questões sociais da França. E também não podemos culpá-la, né? Veja, ela veio muito nova para a França, 14 anos de idade, deslumbrada com a França. Ela vinha de um país gélido, frio, cinzento, para um país como a França, que na época era muito luxo, muita ostentação. Então, como culpar uma menina inocente, né? Para muitos biógrafos, ela era muito inocente, essa era a questão. Ela não foi preparada, educada para ser uma governanta, uma rainha. Ela foi governada para ser ela foi educada para ser uma esposa, como todas as mulheres da família Habsburg foram, né? Educadas para ser esposas e não governantes, não governar. Então, ela não exercia muita influência, ela era indiferente para as questões políticas. Bem, vamos lá, pessoal. Perguntas sobre a monarquia francesa. Dúvidas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professor, está tranquilo. Tranquilo aí, né? Show de bola. Então, continuando, então, né? E aí, como que se dá o início da Revolução, professor? Vamos analisar como é que se deu o início da Revolução. A situação econômica da França é precária, caótica, tudo bem? A França vem há 4 anos só fechando no vermelho, gasta mais do que arrecada, tudo bem? Aliado a isso, começou a faltar dinheiro para os mimos, para o luxo da nobreza. Aí pronto, aí quando começou a faltar dinheiro para o luxo da nobreza, o rei resolveu tomar uma decisão. O rei chamou seus ministros principais, Brienne, Calonne, Jacques Necker, entre outros. Agora, dentre todos os ministros, o único que pontuou o problema e ofereceu uma solução, ou que pelo menos teve coragem, né, de apontar para a solução, foi Jacques Necker. Jacques Necker, ministro das Finanças de Luís XVI, ele fez uma contazinha bem simples de subtração. Pegou o valor de tudo que a França arrecadava e o valor dos gastos da França.
e chegou à seguinte conclusão, né? Deu ruim, né? Deu merda, né? A gente está gastando mais do que arrecadando. E o Jacques Necker não só mostrou, matou a cobra, como ele mostrou o pau, ele mostrou a solução, ele propôs a solução ao rei. Qual é a solução proposta por Jacques Necker? Cobrar impostos para o primeiro e para o segundo estado. Lembrando, o primeiro e o segundo estado, clero e a nobreza, eram isentos de todos os impostos. O terceiro estado arcava com todos os impostos da França. O povo, a burguesia, os sans-culottes, os camponeses é que carregavam a França nas costas. E aí, o Jacques Necker, ele ainda mostrou os cálculos. Se fosse cobrado impostos proporcional à riqueza do primeiro e segundo estado, em 2 anos a França sairia do vermelho e começaria a entrar no azul, em termos de arrecadação. E olha que interessante isso. O imposto sendo cobrado proporcional à riqueza. Vocês sabem, o Brasil hoje é um dos países do mundo que mais se paga impostos. Eu que o diga, né? Esse ano eu levei uma bocadinha do imposto de renda. E põe bocadinha nisso. Parcelei a suaves prestações a perder de vista. Estou pagando ainda bocada do milhão do imposto de renda. Então, vocês sabem, o Brasil é um dos países do mundo que mais se paga imposto, mas que menos vê o dinheiro desse imposto retornando para melhorias na condição de vida, né? Hospitais, escola, etc, etc. Eu não ligaria de pagar imposto no Brasil, muito pelo contrário, eu pagaria imposto no Brasil super feliz se eu visse, né, esse dinheiro retornando para mim, segurança, saneamento básico, melhorias nas condições de IDH, índice de desenvolvimento humano, só que não é o que vemos, né? Infelizmente, né? E aí o que falta? Professor, vou falar. Licença, não ouvimos falando, ele queria cobrar impostos para os estados mesmo? Não entendi? Quais estados que eles queriam cobrar imposto? Ele queria cobrar imposto para o primeiro e para o segundo estado, que eram isentos, né? O clero e a nobreza. Tudo bem? Beleza? Obrigada. Ok. E aí, galera, né? Vocês sabem, a gente paga muito impostos, né? No Brasil, vocês sabem disso. Mas o Brasil é um dos poucos países do mundo que taxa as super riquezas. Então, quem é que paga o grosso dos impostos do Brasil? A classe média, né, a baixa. É esse grupo social que arca com os impostos do Brasil. Porque os ricos, super ricos do Brasil, eles não pagam um imposto proporcional à sua riqueza. É por isso que existe um desafio muito grande, principalmente dos políticos hoje, projetos inclusive, em taxar as super riquezas do Brasil. E vocês sabem, apenas 6 brasileiros hoje detêm a riqueza dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Então, se os 6 brasileiros hoje resolvessem dividir a riqueza que eles têm entre os 100 milhões mais pobres, o Brasil saía da linha da miséria de países emergentes e chegava à condição de país desenvolvido. Olha que coisa louca isso, pensar isso no Brasil. Apenas 6 pessoas, apenas 6 brasileiros detêm a riqueza dos 100 milhões mais pobres do Brasil. Isso é uma vergonha deslavada, né? E por que isso acontece, professor? Porque, infelizmente, hoje, quem arca o maior peso da carga tributária brasileira é o pobre, a classe média brasileira. E porque os ricos não pagam proporcional à sua riqueza. E aí não é à toa. Em pleno período de pandemia, empresas falindo e os super ricos ficando ainda mais milionários. Isso está acontecendo no Brasil nesse exato momento. Os super ricos do Brasil ficaram ainda mais ricos no momento da pandemia e isolamento social. Com várias pequenas empresas falindo, comércios fechados e os super ricos ficando cada vez mais ricos, né? O velho dilema do Brasil, né? Que a gente vive, né, há decênios, né? Desde que o Brasil é Brasil, né? Beleza, professor. Então a solução de Jacques Necker era cobrar imposto para o primeiro e segundo estado. O rei, se ele quisesse, ele poderia sentar a caneta no papel e aprovar a cobrança de impostos. Mas, porém, porque ele era um rei absolutista, né? Só lembrando, ele era um rei absolutista. Mas, porém, todavia, no entanto, temendo perder o apoio do primeiro estado, do clero, e do segundo estado, da nobreza, o rei resolveu convocar a reunião dos estados gerais. Uma reunião que não acontecia há 175 anos. Desde 1614, essa reunião não acontecia. Professor, o que é a reunião dos estados gerais? Eram feitas eleições para eleger deputados do primeiro, do segundo e terceiro estado. Os deputados do primeiro, segundo e terceiro estado iriam se reunir no Palácio de Versalhes
e numa reunião dos Estados Gerais, eles iam votar se cobrariam ou não impostos para o primeiro e o segundo estado. E aí é óbvio, né? Como é que se deu esse processo? O terceiro estado apresentou um requerimento ao rei para que o número de deputados fosse proporcional à população francesa. Só lembrando, o terceiro estado, ele tinha aproximadamente ali mais de 97% da população era só o terceiro estado. Então, o número de deputados do terceiro estado deveria ser maior, e realmente foi. O terceiro estado conseguiu eleger 578 deputados. O primeiro e o segundo estado não fizeram questão do número de deputados, não. O primeiro estado, que é o clero, elegeu 291, e o segundo estado elegeu 285. Ok? Então, quando você faz o cálculo aí, professor, fazendo o cálculo aqui, se o primeiro e o segundo estado votar contra, né, o terceiro estado vence por 2 votos. Só que é um pequeno detalhe. O sistema de votação não era por deputado. O sistema de votação não era por cabeça. O sistema de votação, na época, era por estado. O primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado direito a um voto, o terceiro estado direito a um voto, independente do número de deputados. E, consequentemente, já estava certo. O primeiro e o segundo estado ia votar contra a cobrança de impostos para eles, né? Óbvio, né? E aí começou, claro, né, os debates. Os deputados tinham o direito de falar. O rei permitiu o aumento do número de deputados do terceiro estado, o que parecia um ato de benevolência. Claro que o rei sabia, é óbvio que ele sabia que o sistema tradicional de votação não interferiria, o número de deputados não interferiria no sistema tradicional de votação. E aí, o rei permitiu que o terceiro estado tivesse 578 deputados. Já já nós vamos ver que isso será um tiro no pé do rei. Já já a gente vai voltar nesse número tão grande de deputados. Os debates começaram, tá? Os debates, alguns acalorados. O Jacques Necker, ministro, foi chamado à frente. Aqui eu tenho ele discursando, falando, foram 2 horas falando, Jacques Necker. E Jacques Necker, ele não só mostrou qual era o problema da França, como por em vários momentos da sua fala, ele apontou o dedo. Porque vocês estão dilapidando a riqueza da França, porque vocês com o luxo, com a riqueza, porque ele apontava os dedos. Isso foi uma afronta para o primeiro estado e para o segundo estado. O clero e a nobreza interpretou aquele discurso como uma afronta. E ele apontava o dedo mesmo, ele falava, porque o terceiro estado carrega esse estado na França, nas costas, etc, etc. E aí, assim que Jacques Necker terminou de falar, o primeiro e o segundo estado, clero e a nobreza, apresentaram um requerimento ao rei para demissão, para exoneração de Jacques Necker. O único ministro que tinha apontado a solução, o único ministro que teve coragem de enfrentar a desigualdade na França, acabara de ser demitido. E isso inflamou os ânimos do terceiro estado, do povo. O terceiro estado ficou inflamado. O terceiro estado apresentou um requerimento ao rei solicitando a mudança no sistema de votação, para que o sistema de votação não fosse por estado, mas sim por deputado, para que cada deputado tivesse direito a um voto. O rei falou, tudo bem, vamos colocar em votação, então. Vamos colocar em votação se vamos mudar o sistema de votação. O terceiro estado comemorou, nossa, beleza, vamos conseguir, agora vai. Só que, na hora que foram votar para mudar o sistema de votação, votaram pelo sistema tradicional. O primeiro estado votou contra a mudança, o segundo estado votou contra, o terceiro estado sozinho votou a favor da mudança do sistema de votação. E aí o terceiro estado, mais uma vez, derrotado. E aí começou, mais uma vez, um debate acalorado. Luís XVI ameaçou dissolver a Assembleia, a reunião, em vários momentos, só que ele percebeu a cagada que ele fez. Por diversos momentos, ele bateu na mesa, né? Ele falou alto, pediu silêncio, e o terceiro estado possui 578 deputados dentro daquele salão. E só havia ali, naquele momento, cerca de 25 soldados para manter a ordem. Aqui, ó, soldados, todos com roupa pomposa, sabe? Muito bem vestido, sabe? Alguns soldados só aparecem aqui também. Só haviam 25 soldados para controlar 578 deputados. Olha o tiro no pé, né, que Luís XVI deu. E aí é óbvio, né, ele não conseguia controlar aquela reunião. E aí fugiu ao controle. O abade Sieyès, do terceiro estado,
conclamou o terceiro Estado, os deputados do terceiro Estado, a se declararem em Assembleia Nacional Constituinte. E foi isso que aconteceu, né, no dia 5 de maio de 1789, o terceiro Estado se declarou oficialmente em Assembleia Nacional Constituinte. O que significa isso, professor? Qual é o objetivo de uma Assembleia Nacional Constituinte? O objetivo era elaborar uma Constituição para a França. Esse é o objetivo, elaborar uma Constituição para a França. E, consequentemente, a França, só lembrando, é uma monarquia absolutista, ela não é uma monarquia constitucional. Se uma Constituição fosse elaborada, automaticamente os poderes do rei poderiam ser limitados. Então, o objetivo era também limitar os poderes do rei e, por fim, ao absolutismo na França. Até então, esses deputados são defensores de uma monarquia constitucional, ou seja, de uma França muito parecida com o que já era a Inglaterra. A gente estudou a Revolução Inglesa, vimos a Magna Carta, vimos o parlamentarismo inglês. Então, qual era o objetivo dos deputados? Limitar os poderes do rei, como aconteceu na Inglaterra, desde 1688. Só que, necessariamente, né, a gente vai ver que a história da França vai tomar um rumo muito diferente da Inglaterra. Então, qual é o objetivo do terceiro Estado ao se declarar em Assembleia Nacional Constituinte? Elaborar uma Constituição para a França, limitar os poderes do rei e pôr fim ao absolutismo monárquico na França. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Dúvidas? Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Pode falar aí, galera. Se alguém tiver alguma dúvida. Pode falar. Não pode falar, pessoal. Você poderia repetir o tema de votação que o terceiro Estado Claro, propôs? vamos lá. Como que era o sistema tradicional de votação? São 3 grandes estados. O primeiro estado, que era o clero, tinha 291 deputados. O segundo estado, que é a nobreza, tinha 285 deputados. E o terceiro estado, que é o povo, tinha 578 deputados, porque o rei permitiu. Só que o sistema de votação não era por deputado. Não significava que cada deputado tinha direito a um voto. O sistema de votação tradicional era: primeiro estado tinha direito a um voto, segundo estado um voto, terceiro estado direito a um voto. E automaticamente, é óbvio, primeiro e segundo estado votariam contra a cobrança de impostos para eles mesmos. Já estava até certo isso. O rei sabia disso. Estava tudo certo. E o terceiro estado apresentou um requerimento ao rei para pedir a mudança no sistema de votação. O rei falou: tudo bem, vamos votar para mudar o sistema de votação. E aí ele colocou sob votação. Quando ele colocou sob votação, o rei colocou pelo sistema tradicional. O primeiro estado votou contra, o segundo estado votou contra, o terceiro estado sozinho votou a favor da mudança do sistema de votação. E o terceiro estado estava derrotado, é claro. E aí foi nesse momento que o Abade Sieyès, importante líder dos deputados do terceiro estado, conclamou o terceiro estado a se declarar em Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma Constituição para a França. Tudo bem? Professor, Pode falar. o Jacques, ele era do terceiro estado, certo? O Jacques Necker, curiosamente, ele era um cara que era da nobreza, mas que ele tinha um padrão de vida burguês. Como assim, professor? Existiam muitos nobres na França que viviam do comércio, vivia do comércio internacional. E o Jacques Necker, além de ser um cara formado nas melhores universidades da Europa em economia, ele era um cara da nobreza, mas com um pezinho nas práticas burguesas. E o Jacques Necker, ele era um cara que, para muitos historiadores, muito justo. E ele foi o único ministro, dentre Brienne, Colonne, e ele foi o único ministro que teve coragem de mostrar: o problema está aqui. Vocês sabem disso. E ele falou isso, ele apontava os dedos, né? Ele apontava os dedos, quando o problema está aqui, ó, o problema são vocês, que estão gastando com luxo, festas, requinte, ostentação, e eles estão sustentando vocês. E o gasto de vocês é maior do que a arrecadação. Ele foi o único que teve coragem de enfrentar o primeiro e o segundo estado, mesmo ele tendo origem nobre. Não é que ele tinha sangue real, não é isso não, ele era da nobreza, ele era um nobre que praticava comércio, a família era comerciante, mas ele teve coragem, mesmo assim, mesmo sendo nobre,
de apontar o problema da França. E a solução também, né? Tudo bem? Ok, galera, pergunta? Obrigada, professor. Professor, Pode falar. quando você falou que o rei deu um próprio tiro no pé, Uhum. que tinha mais deputados do que guardas, não deu nenhuma confusão, não, no caso? Com certeza. Não, mas tiro, porrada de bomba, não deu, não? Não chegou a tanto, tá? Não chegou a tanto, mas deu confusão sim. O rei teve que ter tirado as pressas de dentro da reunião por 2 vezes. E aí, depois que os ânimos se acalmavam, o rei voltava. E começava o debate, colorado. Alguns sapatos chegaram a voar em direção ao primeiro e segundo estado, mas nunca contra o rei. Interessante isso. O que demonstrava que o terceiro estado ainda não queria o fim da monarquia, ok? Alguns sapatos chegaram a voar em direção aos deputados do primeiro e segundo estado, mas não chegou-se a vias de fato. Por quê? Porque ali, supostamente, estavam homens que estavam decididos a mudar a França, principalmente o terceiro estado, e sabiam que se tomasse um ar de violência muito grande, o rei poderia usar o exército contra o terceiro estado. Então, no máximo que ocorreu ali foram alguns sapatos voando, mas nada que chegasse à violência em vias de fato. Quando é que a violência vai acontecer, professor? Quando o rei convoca o exército que estava em Paris para vir para Versalhes. Supostamente o rei ia usar o exército para guardar a segurança do terceiro estado. Mas assim que soube-se da verdade que o rei ia usar o exército para dissolver a reunião dos Estados Gerais, do terceiro estado, o povo pegou em armas e tomou a fortaleza da Bastilha. Aí começou a violência, né? Então a violência foi culpa do rei. O rei cometeu... lembrando, ele não tinha muita habilidade política, né? Começou a violência naquele momento ali. Mas, por enquanto, o máximo que aconteceu foi alguns sapatos voando, tá? Nada que não diferencie de alguns modelos políticos de agora, recentemente, né? Vocês sabem, uns tempos atrás aí o Putin quase recebeu uma sapatada, o Trump também recebeu, acho que uma tomatada, uma sapatada também, passou voando assim, esperto, deu um ninja, né? Teve um cara aqui que quase tomou uma facada, né? Quase tomou uma facada, né? Ou seja, né, nós vivemos, não mudou muito desde o século XVIII para cá. Né? Tudo bem, pessoal? Perguntas, vamos lá. Sim, professor, valeu. Ô, professor, Pode falar. você falou para mim do modelo tradicional, eu não sei se eu entendi. É tipo, cada estado tinha direito a um voto no modelo tradicional. Aí, como que o primeiro e o segundo estado era 2, perdeu de 1 para o terceiro? Isso, aí o primeiro e o segundo estado eram dois votos, né? Consequentemente, venceria o terceiro estado sozinho. Foi por isso que o terceiro estado apresentou ao rei o requerimento para mudança no sistema tradicional de votação. Só que quando votaram para mudar o sistema de votação, o primeiro estado votou contra, o segundo estado votou contra, e o terceiro estado sozinho foi derrotado, né? Tudo bem? Entendi. Eles votavam em soldados? Não entendi? E esse primeiro e segundo estado votava em soldados? Bom, se votava em soldados, não entendi. Tá ruim. Tá me ouvindo? Agora sim, aham. Eu não entendi direito porque tinha mais deputados do que soldados. Assim, os soldados, eles mantinham a ordem no lugar. Eles eram a guarda, digamos assim, que guardava o próprio rei, Luís XVI, era a guarda pessoal do rei Luís XVI, e aí mantinham a ordem na reunião dos Estados Gerais, supostamente para evitar algum conflito ou algo do gênero. Mas os soldados não tinham direito ao voto, não, tá? Tá, entendi. Ok, vamos lá, galera, perguntas. Tudo bem? E aí, olha que interessante. Para muitos historiadores, a Revolução Francesa começou agora, quando o terceiro Estado, em 5 de maio de 1789, se declarou em Assembleia Nacional Constituinte, a Revolução Francesa, teoricamente, começou. Ok? Porém, todavia, no entanto, um grupo de historiadores diz que o dia 14 de julho, que é o dia da tomada da Bastilha, esse dia, sim, é oficialmente o dia do início da Revolução. Bem? Então, é claro que isso é divergência entre os historiadores. Isso nenhum momento o Enem vai cobrar isso de você. Qual é o dia oficial da tomada da Bastilha? Se é maio ou se é julho? Não, esquece isso, tá? Não se preocupe. Existe apenas uma divergência entre os historiadores. Eu gosto muito do dia 14 de julho, porque é um dia muito simbólico. A queda da Bastilha simbolizou a queda do antigo regime. Então, eu gosto mais do 14 de julho, tudo bem?
Então, eu tenho aí, né, terceiro Estado se declarando em Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma Constituição para a França. E a Revolução Francesa, ela é dividida em 3 fases. Bem? Existe a primeira fase da Revolução, que é conhecida como Assembleia Nacional Constituinte. Essa primeira fase da Revolução vai de 1789 a 1792. A segunda fase da Revolução é a Convenção Nacional, de 1792 a 1795. É o período mais violento da Revolução, é o período em que os jacobinos estão no poder, que a guilhotina vai trabalhar a todo vapor. E, finalmente, a terceira e última fase, o Diretório, de 1795 a 1799, quando, finalmente, Napoleão Bonaparte toma o poder no 18 Brumário, no golpe de 18 Brumário. Então, nós vamos falar de cada uma dessas fases, das 3 fases da Revolução, e quando a gente fechar a Revolução Francesa, a gente já entra em era napoleônica, a gente vai falar de Napoleão Bonaparte, tá? Então, hoje, a partir de agora, nós vamos estudar a primeira fase da Revolução Francesa, a Assembleia Nacional Constituinte. Essa primeira fase da Revolução Francesa vai de 1789 a 1792. É a fase que a Revolução começa a tomar forma. É a fase que alguns ainda estão em dúvida. É uma revolução? Não é? Mas ela vai tomar forma ainda nesse período, o período da Assembleia Nacional Constituinte. De 1789 a 1792, os deputados do terceiro Estado estavam elaborando uma Constituição para a França. Bem? E um dos acontecimentos mais importantes dessa frase, é claro, será a tomada da Fortaleza da Bastilha. Bom, beleza, professor. O terceiro Estado se declarou em Assembleia Nacional Constituinte. Eles começaram a elaborar uma Constituição para a França. Elaborar uma Constituição não é algo fácil. Você tem que propor os projetos de lei, debater os projetos de lei e colocar em votação. É isso que acontece em uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, uma Assembleia que vai elaborar uma Constituição para a França. E só lembrando, a França não era uma monarquia constitucional. A França era uma monarquia absolutista. Bem? Então, os deputados começaram a criar o projeto de lei, debater os projetos, cada deputado tinha direito à fala, colocar em votação. Porém, o rei ordenou o fechamento da Assembleia. O rei ordenou o fechamento do salão de reunião dos Estados Gerais. Quando o terceiro Estado veio para se reunir, para continuar elaborando a Constituição, encontrou o salão trancado e um grupo enorme de soldados fazendo a guarnição. Os deputados falaram, não, tudo bem, a gente procura outro salão. Tem mais de 700 quartos nesse palácio, a gente procura um outro salão por aí. E aí eles encontraram a sala do jogo de pela. O jogo de pela é uma espécie de tênis de quadra coberta. Era um esporte praticado entre a nobreza da época. E ali dentro, o terceiro Estado, os deputados do terceiro Estado, eles adentraram e começaram a continuar a elaborar a Constituição. Não era o lugar mais confortável do Palácio de Versalhes, mas era o que eles encontraram. E ali dentro eles fizeram um juramento. Eles fizeram um juramento da sala do jogo de pela. Só sairemos desta sala quando a Constituição ficar pronta. E aí, vejam, são 578 deputados que estão dentro dessa sala. A sala é apertada, não tinha espaço para todo mundo. Os relatos da época eram que o odor de suor era penetrante, a sala lotada. E professores ficaram ali até quando? De 1789 a 1791, quando a Constituição finalmente ficou pronta. Mas eles não iam para casa, e claro, iam, né, gente? Eles faziam um revezamento entre eles. Num dia, um grupo ia para casa, tomava banho, comia. No outro dia, o outro grupo vinha e trocava, e fazia um revezamento. E foi assim que eles foram gradativamente elaborando uma Constituição. Mas o interessante daqui é o seguinte: ao fazer esse juramento e esse sacrifício de ficar numa sala sem nenhum conforto, demonstrava o comprometimento desses deputados para com a Revolução. Eu gostaria de ver muito o comprometimento dos nossos deputados, nossos 513 deputados, né, que estão lá em Brasília, com o Brasil. Eu gostaria demais. E vocês sabem que o comprometimento sempre é mínimo. Faltas, né? Deputados, por exemplo, que estiveram, ou alguns até estão lá, há mais de um quarto de século, ou seja, 25 anos, estando lá como deputados, e nunca apresentaram um sequer projeto. Olha isso, dinheiro público jogado no ralo, né?
Enfim, eu gostaria de ver esse mesmo comprometimento, né, dos nossos deputados para com o nosso país. Mas, enfim, isso não, a gente, infelizmente, não vê. Agora, na França, não. O que foi esse momento, professor? O rei ordenou o fechamento da sala de reunião dos Estados Gerais. O terceiro estado procurou e encontrou o salão de jogo de Pella, né? O terceiro estado passou a se reunir na sala do jogo de Pella, que é uma espécie de tênis com quadra coberta. Tá? É um esporte muito comum na época da França, principalmente entre a nobreza. E ali fizeram o juramento. Juramento da sala do jogo de Pella. Juraram só sair dali do salão quando a Constituinte estivesse pronta. Repito, isso demonstra o comprometimento do terceiro Estado para com a Revolução. Talvez esse seja o grande diferencial desse momento, o que demonstra o comprometimento do terceiro Estado, dos deputados, para com a Revolução. O terceiro, o rei, olha que interessante isso, o rei achou que tinha conseguido. Olha, salão fechado, esses caras vão embora para casa, acabou a revolução, acabou a palhaçada. Quando o rei soube que o terceiro estado, os deputados, tinham encontrado uma nova sala, a sala do jogo de Pella, o rei ordenou que o exército francês, que estava em Varennes e estava em Paris, viessem para Versalhes. A justificativa usada pelo rei era que ele ia usar o exército para guardar e dar segurança ao terceiro estado. Porém, mais todavia, no entanto, o que aconteceu de fato foi que, imediatamente, as notícias vazaram de que o rei ia usar o exército para fechar a Assembleia Nacional Constituinte. Nas ruas de Paris, o povo pegou em armas. O povo, quando eu falo povo, o terceiro estado em peso. Sans-culottes, burguesia. A burguesia formou o que ficou conhecido como a milícia burguesa. A milícia burguesa pegou em armas os famosos rifles ou baionetas, porém havia um pequeno detalhe, eles não tinham pólvora. E em Paris existia uma fortaleza que era um depósito de pólvora, Fortaleza de la Bastille, a Fortaleza da Bastilha. E esse momento inaugural da Revolução Francesa, a tomada da Bastilha. Então o rei chama o exército para Paris, para Versalhes, né? Então o rei chama o exército para Versalhes. Estava muito claro que o rei pretendia usar o exército contra o povo, o rei pretendia usar o exército contra o povo, estava muito claro isso, tá? Contra os deputados que estavam elaborando a Assembleia Constituinte. E o que aconteceu? Porque o povo se armou. A burguesia formou a milícia burguesa. O que é essa milícia burguesa, professor? Eles formaram um grupo armado paramilitar para além do exército francês. Um grupo só de burgueses armados para defender a Revolução Francesa. Eles pegaram em armas, só que havia um pequeno detalhe, eles não tinham pólvora. Com o apoio dos sans-culottes, com o apoio dos sans-culottes, só lembrado, quem são os sans-culottes? São os trabalhadores urbanos. Eles tomaram a Fortaleza da Bastilha, tomaram a Bastilha. Professor, o que é a Bastilha? A Bastilha é uma construção que foi feita pelo rei Carlos V, ainda no século XIV, final do século XIII, início do século XIV. Era uma fortaleza para proteger Paris da invasão dos bárbaros, especificamente os vikings. Tá? Tudo bem, construíram a fortificação, paredes de 4 metros, tinha 8 torres de 22 metros de altura, era uma mega blaster fortaleza. E a Bastilha era um símbolo do absolutismo francês. Era um símbolo do absolutismo francês.
E por que ela era tão simbólica, professor? Porque além de ser um depósito de pólvora, ela também era uma prisão política. Todos aqueles acusados de serem contrários ao rei eram trancafiados ali dentro da fortaleza da Bastilha. E muitos prisioneiros famosos acabaram presos nas masmorras da Bastilha. Para quem gosta de cinema e gosta de leitura também, eu recomendo que assista o filme com Leonardo DiCaprio, quando ele era um gato ainda na época, O Homem da Máscara de Ferro. Tem um livro também, né, o livro de Alexandre Dumas, O Homem da Máscara de Ferro, que é, na verdade, Fouquet. Fouquet passou preso na Bastilha durante anos, a maior parte de sua vida. O próprio Voltaire passou algumas temporadas ali preso na Bastilha. Voltaire mesmo, o autor das Cartas Inglesas, né, ou Cartas Filosóficas. Esse menino, o Marquês de Sade, né, daí onde vem a palavra sadismo, sadomasoquismo, etc. O Marquês de Sade passou alguns anos trancafiados na Bastilha também. Ou seja, ela era uma prisão política. Ela era um símbolo do absolutismo francês. E era também um depósito de pólvora. O povo pegou em armas, mas não tinha pólvora. Aí o que eles fizeram? Foram tomar a Bastilha. Cercaram a fortaleza da Bastilha. E a fortaleza da Bastilha, repito, né? São 8 torres com 22 metros de altura. Era uma Bastilha, teoricamente, inexpugnável. Desde o século XIV, ninguém tomava a Bastilha, até o povo chegar e resolver o problema. Segundo os relatos, o povo entrou na Bastilha pelos esgotos da França. Gente, o esgoto da França é cheiroso. Claro, eu nunca tive no esgoto da França, mas os relatos é que os esgotos da França são cheirosérrimos, sabe? Os esgotos da França são tubulações gigantescas. Olha o tamanho dessa galeria de esgoto. Foi justamente pelo sistema e pela galeria de esgoto que o povo entrou no interior da Bastilha, abriu as portas e o povo tomou a fortificação. Diferentemente dos esgotos daqui de Vila Velha, né? Vocês sabem, né? Que Vila Velha não pode ver vento. Se vê o vento sul, Vila Velha alaga. Porque Vila Velha, vocês sabem, é Atlântida, a cidade perdida, né? Quando chove, ela se perde, né? Brincadeiras à parte, né? O fato é que, né, pelos esgotos da França, o povo tomou a fortaleza. Então, o povo tomou a fortaleza da Bastilha e o Marquês de Launay, tá? O Marquês de Launay, o governador da Bastilha, até que tentou conversar com o povo, ouvi, calmi, sem revolucionir. Acabou que o próprio Marquês de Launay acabou decapitado e sua cabeça foi colocada na ponta de uma lança, de uma baioneta, né? E ficou comum, muito famoso na época, o empalamento de cabeças. O Marquês de Launay, para muitos historiadores, foi o primeiro a perder a cabeça pela Revolução Francesa. E o povo tomou a fortaleza. Em semanas, o povo francês desmontou a Bastilha pedra por pedra. Uma das maiores fortificações da Europa foi desmontada pedra por pedra, ao ponto de hoje não existir mais a Bastilha. No lugar onde a Bastilha foi construída, existe esse monumento aí, o Obélisque de la Révolution, o obelisco da Bastilha, o obelisco da Revolução, que foi construído a mando de Napoleão Bonaparte em 1808, e todo dia 14 de julho é uma grande festa nessa praça, galera, comemorando um dia que é muito importante para a história da França. O 14 de julho na França é o equiparado ao nosso 7 de setembro. Claro, lá com muito mais heroísmo. Aqui com mais cagada do que propriamente dito heroísmo, né? Então lá é um dia muito comemorado, 14 de julho sempre é uma festa, o dia da tomada da Bastilha, e para muitos historiadores é o dia inaugural da Revolução Francesa. Então a tomada da Bastilha, o 14 de julho de 1789, simboliza, né, o início da Revolução Francesa, para muitos historiadores. E também simboliza a queda do antigo regime, já que a Bastilha é um símbolo do antigo regime, a queda da Bastilha simboliza a queda do antigo regime. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Professor, os sans-culottes ajudaram em que mesmo? Os sans-culottes ajudaram a burguesia a tomar a fortificação da Bastilha. Quem são os sans-culottes? Né? Eles são os trabalhadores urbanos. Eles são artesãos, são alfaiates. E aí, quando a burguesia pegou em armas, ela pegou em armas, mas chamou o apoio de sans-culottes. Os sans-culottes foram em peso. Na verdade,
a maior parte da população que tomou a Bastilha e desmontou a Bastilha foi de sans-culottes, não foi de burgueses. Os burgueses lideraram, mas o braço mesmo, os braços e as pernas desse momento da Revolução era de sans-culottes. Foram eles que tomaram a fortaleza da Bastilha. Tudo bem? Sim, eles ajudaram com o equipamento. Né? Isso, eles ajudaram. Tudo bem? Ok, galera, perguntas. Vamos lá. Professor, Pode falar. não, não é uma dúvida, não. É só. Será que tem como você voltar o slide rapidinho? Claro. Por Vamos lá. Aí, tudo bem? Eu acho que é mais um. Mais um? Vamos lá. É. Show de bola. Ok? Aí você pula um pra mim. Tira print rapidinho. Aqui. Aí. Beleza? Obrigado. Certinho. Show? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Professor, Pode falar. além do rei, a família, o Aham. primeiro e o segundo estado também foram penalizados pelo povo ou não chegou a pegar todo mundo? Como é que foi? Sim. A revolução vai começar a tomar forma e os poderes da nobreza vão começar a diminuir. O rei e a rainha vão tentar fugir da França, os camponeses se revoltaram e começaram a matar os seus senhores no campo, a nobreza começa a perder terras, começa a perder bens. Já já a nobreza começará a ser penalizada, duramente penalizada, porque o rei e a rainha serão guilhotinados, né? Mas a gente vai chegar lá, a gente vai por... O primeiro e o segundo estado não quis participar da Assembleia Constituinte, né? Não. Na verdade, o primeiro e o segundo Estado se recusou a participar porque acreditava que a Assembleia Constituinte era uma afronta ao poder do rei. E é óbvio, né? Eles são favoráveis ao absolutismo, né? Por isso que eles não quiseram participar. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Professor, quem era esse Marquês de Launay? O Marquês de Launay era o administrador da Bastilha. Na época, ele era o governador da Bastilha. Ele que administrava e governava a fortaleza, que era uma prisão e era também um depósito de pólvora. Então, ele era o responsável pela guarda, pela vigília, pela organização como um todo da fortaleza. E acabou sendo o primeiro a sofrer uma morte brutal pela Revolução Francesa, né? Quando a Bastilha foi tomada. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Não, Beleza? Dúvidas, galera? Vamos lá. Podemos continuar? tranquilo, professor. Tranquilos? Então vamos lá. Bom, e aí, professor? A Revolução começou em 14 de julho, na cidade, em Paris, com a tomada da Bastilha. No campo, naquele mesmo ano, 1789, entre julho e agosto de 1789, os camponeses se revoltaram. Os camponeses se revoltaram contra os altos impostos feudais. Lembra que a gente estudou os impostos feudais? Talha, corvéia, banalidade, mão morta, formarriagem. A França camponesa ainda pagava esses impostos. E só lembrando, a maior parcela da população francesa era de camponeses. Então, o campo na França pipocou em revoltas contra os altos impostos, contra a exploração a qual os camponeses estavam submetidos. Esses camponeses se revoltaram, invadiram propriedades, incendiaram plantações, castelos, mataram seus senhores, estupraram as mulheres, filhas desses senhores. Foi uma barbárie completa. Muitos nobres, com medo, por isso esse período ficou conhecido como Grande Medo, muitos nobres, com medo, fugiram da França e se exilaram nos países vizinhos, Áustria e Prússia principalmente. Tá? E aí, o terceiro Estado, a Assembleia Nacional Constituinte, não sabia o que fazer com a revolta camponesa. E aí, o que eles fizeram? Eles aprovaram uma lei às pressas, abolindo todos os direitos feudais na França. Oficialmente, a França acabou com o feudalismo, abolindo todos os impostos e todos os direitos feudais. E também lançaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A gente vai estudar com mais calma já já. Então, o que foi o grande medo, professor? O grande medo foi a revolta camponesa. Foi uma revolta camponesa, que ocorreu ali entre julho e agosto de 1789, logo depois da tomada da Bastilha. Bem? O que incentivou os camponeses a se revoltar? O acontecimento em Paris, a tomada da Bastilha. Os camponeses pensaram, peraí,
Se a galera lá da cidade conseguiu, por que a gente aqui no campo também não consegue, né? E aí eles colocaram fogo no campo, tá? E aí os camponeses se revoltaram, os camponeses se revoltaram contra os altos impostos e contra a exploração a qual estavam sendo submetidos. E aí, como que eles agiram, professor? Eles incendiaram castelos, tá? Eles atuaram, incendiaram castelos, destruíram plantações, incendiaram plantações, castelos e plantações. Agora, olha que interessante isso aqui, que muitos historiadores dizem que demonstra a falta de liderança e organização. Só lembrando, o povo está passando fome. O que eles fazem? Incendiam as plantações. Isso, para muitos historiadores, demonstra a falta de liderança e a falta de organização desses camponeses. Era um bando de revoltados, é isso que eles eram, tá? E muitos nobres fugiram. Muitos nobres se exilaram nos países vizinhos, tá? Foi uma verdadeira barbárie. Solução encontrada pelo terceiro estado, professor. A solução encontrada pelos deputados foi votar às pressas, né, a abolição dos direitos feudais. Supostamente, era o fim dos impostos feudais. Agora, os camponeses não poderiam mais ser cobrados pelos impostos de outrora, eles teriam que ser assalariados, né? E também a aprovação de um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: já era ano, parecia que o terceiro estado estava atrasando com a Revolução. Os deputados estavam atrasando para elaborar a Constituinte. Então, eles queriam dar uma resposta ao povo. E a resposta que eles deram foi um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era um documento que tinha 17 emendas, bem, um documento fundamental para a história da França. Ele tinha 17 artigos, perdão, e era uma tentativa do terceiro estado de dar uma resposta ao povo, justamente pela demora em votar o projeto de lei da Constituição. Esse documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, foi inspirado na Constituição norte-americana, inspirado na Constituição norte-americana, inspirado na Revolução Americana, e defendia pontos como, por exemplo, a igualdade de todos perante a lei, defendia pontos como a igualdade de todos perante a lei. A partir desse momento, não haveria mais a divisão, pelo menos no papel, né, galera? Pelo menos no papel, nessa declaração, a França não era mais dividida em estados, porque todos seriam iguais perante a lei. Mas isso, repito, no papel, porque oficialmente a França continuou uma sociedade estamental, tá? Destacou também o direito à propriedade privada como um bem inalienável, um bem que não pode ser tomado. Isso é uma conquista da burguesia que é defensora do direito à propriedade privada, e também destaque também para uma outra conquista, o direito à resistência à opressão. O direito à resistência à opressão. Ninguém poderia oprimi-lo sem você se resistir. Professor, eu já vi isso. Sim, a gente viu. É John Locke. John Locke, o direito à rebeldia justa. Se o Estado não estiver cumprindo com a sua obrigação, o povo tem o direito a se rebelar. Tá? Além do direito à resistência à opressão, também destaque para a participação do povo na elaboração das leis. A participação do povo na elaboração das leis. Tá? Professor, eu já vi isso também, a gente já viu isso. Vimos, é Rousseau. Quando Rousseau defende a vontade geral acima da vontade individual. Quando Rousseau defende a vontade geral, ele está defendendo a participação do povo. E aí, é muito interessante esse frontispício que vocês estão vendo aí. Tá? O que é esse frontispício, professor? Frontispício é uma ilustração. E essa ilustração é a ilustração do documento oficial, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E ela é muito simbólica. Por exemplo, aparece aqui nesse documento, deixa eu aumentar aqui para vocês, o olho que tudo vê, tá? Ou que é conhecido na história da filosofia como o olho da providência. Tá? É um símbolo que surgiu no século XVII, geralmente
inspirado na mitologia egípcia, o olho de Horus, né, que é o filho de Osíris com Ísis, e esse olho representa como o olho, a providência divina, o olho de Deus observando a humanidade. É como se as leis fossem observadas por Deus. Essa é a simbologia do olho da providência. Bem? E, é claro, também representa o envolvimento da maçonaria. Tá? Muitos deputados do terceiro estado eram maçons. Bem? E a maçonaria tem esse símbolo, o triângulo, né, e o olho da providência. E, importante, né, a personagem feminina, a deusa romana Libertas, aparece aqui, ó. A deusa romana Libertas, a mesma personagem da Estátua da Liberdade, ela quebra as correntes, simbolizando o fim da escravidão nas colônias francesas. Tudo bem? Aparece um anjo, o anjo aponta com o barrete da justiça para o olho da providência e aponta para as leis, simbolizando a bênção divina sobre as leis que ali estavam sendo dispostas, os 17 artigos, né? O feixe de lenha, que aparece aqui, ó, o feixe de lenha, representa a união da França, a união dos franceses de maneira indivisível. Vocês percebem que o feixe de lenha está todo amarrado, tudo bem? O que representa justamente essa França indivisível. E a corda, tá vendo aqui a corda? A corda simboliza que as leis estão muito bem amarradas. Olha que interessante isso. Elas estão muito bem justapostas e amarradas. Ou seja, esse frontispício, essa ilustração é cheia de simbolismos, ok? E agora, qual a importância desse documento para a história da França, professor? É a primeira vez na França que as ideias liberais estão sendo colocadas no papel. E olha que importante isso. É a primeira vez na França que as ideias liberais são colocadas no papel. Agora, existe uma diferença muito grande entre ele estar no papel e ela ser aplicada de fato. Quando você olha ali, o direito à propriedade privada, será que todos vão ter direito à propriedade privada? Será que os camponeses vão ter direito à terra? É óbvio que não. Igualdade de todos perante a lei. Será mesmo que sans-culottes serão equiparados à burguesia? É óbvio que não. Então é lindo no papel. Na prática, a gente sabe que a desigualdade ainda persiste na França. Tá? Ó, pode perguntar, galera. Vamos lá. Essa igualdade aí era, no caso, só para os homens, né? Só para os homens e burgueses. Isso é importante. Só para os homens e burgueses. E isso vai desencadear o primeiro movimento feminista da história lá na França. Uma inglesa chamada Mary Wollstonecraft vai elaborar lá na Inglaterra um documento chamado Declaração dos Direitos da Mulher Cidadã. Lá na Inglaterra, esse documento não vai surtir efeito nenhum, mas esse documento vai chegar na França. E na França, esse documento, Declaração dos Direitos da Mulher Cidadã, vai influenciar as mulheres francesas a se manifestarem. E aí nós teremos o primeiro movimento feminista da história, um movimento conhecido como sufragettes. A palavra sufrágio significa voto. O movimento das sufragettes são as mulheres que estão lutando pelo direito ao voto feminino. Conseguiram, professor? Conseguiram a porrada. Né? Foram duramente reprimidas, mas não deixa de ser importante. Foi o primeiro grande movimento feminista da história da humanidade, o movimento das sufragettes na história da Revolução Francesa. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Professor, você pode voltar o outro slide? Claro, volto sim. Voltando aqui o outro slide. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Volta um antes, professor, por favor. Ó, claro. Claro. Esse. Ih, não, acho que não é esse não, me perdi. Acho que é o grande medo mesmo. Ô, gente, eu tô gravando a aula também. Quando acabar a aula, eu posso mandar no grupo. Eu também estou gravando, tá? Tá. E depois que a gente acabar essa aula, eu posso disponibilizar esse mesmo slide de novo para vocês, preenchido, tudo bem? Não se preocupa não, galera. Tá? Então tá bom. Beleza? Valeu. Show? Professor, Ô, professor, pode falar, pode falar. Pode falar. só repete para mim novamente o nome da escritora da Declaração dos Direitos? Da Declaração dos Direitos da Mulher Cidadã?
Isso. Mary Wollstonecraft. Ok, obrigada. Né? Deixa eu só colocar uma observação aqui, ó, direito à propriedade privada, isso aqui é Locke. É Locke. O direito à resistência à opressão, Locke. John Locke. O direito à participação do povo na elaboração da lei, isso aqui é Rousseau. Rousseau, tudo bem? Olha como ocorre a influência do iluminismo nesse documento, tá? É a primeira vez que a França, é a primeira vez na França que as ideias liberais são colocadas no papel, e também são ideias que foram influenciadas pelos iluministas. Forte influência dos pensadores iluministas, tá? Tudo bem, galera? Perguntas? Professor, Pode falar. na Revolução dos Estados Unidos, no segundo congresso em que eles conseguiram lá fazer a independência, teve algum documento assim também? No segundo congresso da Filadélfia, lá na história dos Estados Unidos, não é isso? Assim, eu não sabia, eu esqueci o nome do documento. Sim, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi redigida por Thomas Jefferson. Ele sim. E que também trouxe princípios liberais, como a igualdade de todos perante a lei, o direito à propriedade privada, né? Tudo bem? Perguntas? Vamos lá. Professor, nesse momento aí, o rei não teve nenhuma fala sobre essa Constituição, no caso. Na verdade, a Constituição ainda não está pronta. Esse documento aí é uma prévia do que será a Constituição. Agora, o que o rei está fazendo nesse momento? O rei e a rainha eles estão escrevendo cartas para a Áustria e para a Prússia. Para a Áustria, porque é a terra natal da Maria Antonieta, né? E para a Prússia, porque é um país aliado da França. Para que a Áustria e a Prússia invadissem a França e acabassem com a Revolução. O rei e a rainha estão traindo a França, estão traindo o povo e traindo a Revolução. Já já eles serão presos, tá? Prisão domiciliar no Palácio das Tulerias. Será horrível, sabe? Uma prisão no palácio. Mas tudo bem, mas a gente vai chegar nessa parte já já. Nesse momento, o rei não está sabendo o que fazer. Muitos historiadores, principalmente os biógrafos de Luís XVI, eles dizem o seguinte: se o rei quisesse, ele conseguiria abafar a Revolução Francesa logo nas primeiras semanas. Só que faltou ao rei habilidade política. O rei, ele poderia ter chamado a nobreza, falar o seguinte: vocês estão do meu lado? Estamos. Então vamos fazer um exército nacional, unindo toda a nobreza contra essa ideia absurda de revolução. Vamos sufocar a revolução. Esse era um caminho. O outro caminho era o rei tomar as rédeas, que é o caminho que eu estou lendo agora, um livro do Pasquale Fatrier, que é a história a biografia do Napoleão Bonaparte. É um livro muito bom, e aí mostra que Napoleão Bonaparte apontou o erro do rei. O rei ele deveria ter assumido as rédeas da revolução. Como? Todo lado de vocês, burguesia. A burguesia, porque a burguesia queria uma monarquia constitucional. Aí o que o rei deveria ter feito? Participado da elaboração das leis. E ter garantido que com a elaboração das leis ocorresse como aconteceu no Brasil com Dom Pedro I. O que Dom Pedro fez? O próprio Dom Pedro participou da criação da Constituição de 1824. Uma Constituição que criou o quarto poder, o poder moderador, que dava poderes quase que absolutos ao próprio Dom Pedro. Só que o rei, ele ficou em cima do muro, não sabia o que fazer. O rei Luís XVI, né? E aí, claro, o que Napoleão disse? O que Napoleão deixou bem claro? Que faltou o rei tomar a iniciativa, tomar as rédeas da revolução. Todo lado de vocês, burguesia, vamos criar a lei, vamos, como é que vai ser? Eu tenho uma proposta de algumas leis, o que vocês acham? O rei deveria ter tomado as rédeas da revolução, mas preferiu tramar contra a França. E acabou que o próprio rei foi colocado em prisão, depois será deposto, julgado pelo crime de traição, será condenado à morte na guilhotina. Né? O rei perdeu sua oportunidade. Dom Pedro I soube governar muito melhor do que Luís XVI, né? Se é que a gente pode dizer isso. Professor, na monarquia constitucional, tipo, o rei ainda tem poderes? O rei tem poderes, mas esses poderes acabam sendo limitados pela Constituição. Vou dar um exemplo para vocês.
Pela Constituição de 1791, que é a Constituição francesa, as leis eram invioláveis. O que significa isso, professor? Nem o rei poderia mudar as leis. Isso significa que o rei não tinha poderes absolutos. O rei podia nomear ministro, exonerar ministro, mas não tinha poderes mais absolutos. Isso significava que o rei, a França, se tornara uma monarquia constitucional. Então, talvez a grande diferença entre uma monarquia absolutista e uma monarquia constitucional seja que o rei passa a ter os seus poderes limitados. Mas é claro, se o rei participa, se o rei se envolve, ele acaba tendo muito mais poderes, né, garantidos pela própria Constituição do que se ele tivesse, né, do que como ele fez, né, ficou de fora da Revolução. Né? E tentou fugir da França, a gente sabe disso, ele tentou fugir. Tudo bem, galera? Ele pode governar, mas respeitando as leis, né? Exatamente, perfeito. Exatamente, ele pode governar, mas acima do rei está a Constituição. E aí ele tem que obedecer à Constituição. É mais ou menos o que acontece na Inglaterra, professor? Isso, perfeito. Mais ou menos o que acontece na Inglaterra, porque a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. Tem as leis, tem o parlamento, e o rei reina, mas não governa. A Inglaterra, ela limitou ainda mais o poder do rei. Mas é mais ou menos o que aconteceu na Inglaterra. Perfeito. Ok? Então, quer dizer que lá na frente eles vão querer uma democracia? Vocês não estão querendo mais o rei agora? Não entendi a pergunta. Lá na frente, o terceiro estado vão querer uma democracia? Então, há um problema aí. Porque a gente vai ver a Constituição e a gente vai perceber que os sans-culottes não foi dado a ele o direito de voto, nem os camponeses. Só quem tinha direito ao voto era quem comprovava a renda. O voto declarado foi o voto censitário. E automaticamente excluiu a maior parcela da população francesa e deixou a participação da política na França nas mãos da burguesia. E com isso, a Revolução Francesa não era uma revolução democrática. Era uma revolução feita pela burguesia para a burguesia. Mas a gente vai chegar a analisar a Constituição Francesa já já. Eu não sei se vai dar tempo, mas a gente vai analisar. Tudo bem? Ok, obrigada. Beleza, galera? Perguntas? E aí, para a gente fechar nossa aula de hoje, a gente vai entrar e analisar a fuga do rei. Ah, faltou um pedacinho, galera, que é a Constituição Civil do Clero. Tá? Havia um problema ainda na França, que era justamente o clero. Os membros do alto clero. Os membros do alto clero começaram a conspirar e a alcovitar contra a Revolução Francesa. E aí, em julho de 1790, o terceiro Estado, para limitar os poderes do clero, aprovou a Constituição Civil do Clero. O que foi a Constituição Civil do Clero, professor? Qual é o objetivo dela? O objetivo foi submeter a Igreja ao Estado francês. Porque o que acontecia necessariamente na França antes dessa Constituição Civil do Clero? Estado e Igreja tinham uma relação muito próxima. E o clero se intrometia nos assuntos políticos. O clero conspirava contra a Revolução. E aí, a partir dessa Constituição Civil do Clero, basicamente, o que aconteceu? Primeiro, o clero passou a condição de funcionário público, todos os membros da Igreja eram funcionários públicos, né? Os clérigos passaram a condição de funcionários públicos, ou seja, eles recebiam ordenado do Estado. Extinguiu-se a cobrança do dízimo, pelo menos temporariamente, depois se tornou opcional, houve a extinção da cobrança do dízimo, tudo bem? E houve o confisco das terras da igreja. E essas terras foram vendidas para arrecadar recursos para o terceiro para o Estado francês, tá? Houve o confisco dos bens da igreja. Então a igreja teve o confisco de muitas terras, muito monumento. Só para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica era detentor de 1/4 de todas as terras da França. 1/4 de todas as terras da França pertencia à Igreja Católica na época. E aí esses bens foram confiscados e foram vendidos para que a França tivesse dinheiro para manter, por exemplo, a Revolução. E aí, é claro, o clero se revoltou e formou o famoso clero refratário, que eram os membros do alto clero
e articularam lutar contra a revolução, chamado clero refratário. Esse clero refratário vai tentar uma revolta futuramente, a famosa revolta da Vendeia, mas a gente vai falar disso futuramente. Então, o clero ficou extremamente satisfeito, porque foi uma imposição. A Constituição Civil do Clero foi imposta sobre a Igreja. A Igreja não participou da elaboração desse documento, e a Igreja foi submetida à autoridade do Estado. Qual era o objetivo, professor, do terceiro Estado? Controlar a Igreja, principalmente os membros do alto clero, que conspiravam contra a Revolução Francesa. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem? E aí, galera, o rei é acusado de traição. O rei e a rainha tentaram fugir para a Áustria, no famoso episódio conhecido como a Fuga de Barrenos, em abril de 1791. Tá? O rei e a rainha escreviam cartas para a Áustria e para a Prússia, para que a Áustria e a Prússia invadissem a França e acabassem com a Revolução. Porém, essas cartas foram interceptadas. Correios na França, em pleno século XVIII, era uma desordem, né? E em especial, como é que uma carta era selada, professor? Pegava-se cera de abelha, derretia e pingava-se na carta. E aí ela selava, ela vedava a carta. Só que a cera de abelha, não sei se vocês sabem, ela é uma cola, né? Se você aproximar do calor de uma vela, ela vai amolecendo, amolecendo, e você abre a carta intacta. Você abre a carta intacta. E você vê o conteúdo da carta. Então, essas cartas do rei e da rainha, Maria Antonieta e Luís XVI, foram interceptadas, e o rei e a rainha não só estavam chamando, pedindo para que a Áustria e a Prússia mandassem um exército para a França, mas como o rei estava entregando segredos de guerra, locais por onde o exército austríaco e prussiano poderiam invadir. E isso foi um crime de traição. O rei e a rainha foram colocados em prisão domiciliar, no Palácio das Tulerias, de onde tentaram fugir. A chamada Fuga de Barrenos foi ali por volta, né, foi uma tentativa frustrada de fuga por volta do dia 20, 21 de julho de 1791. Os detalhes dessa fuga foram preparados com uma certa ingenuidade. O plano era disfarçar os documentos e a Maria Antonieta de baronesa de Koff, que era uma baronesa russa, e o difícil seria o sotaque de Maria Antonieta, que ela era austríaca. Ela não falava o eslavo russo, né? Mas era um pequeno detalhe. E o rei Luís XVI seria disfarçado de intendente, o intendente da baronesa de Koff. O problema era que a baronesa de Koff não tinha um filho homem. E Maria Antonieta, com Luís XVI, tinha o Delfim, Luís Carlos, que era um menino, o futuro Luís XVIII da França. Era um menino. E o Luís Carlos, eles tiveram que fantasiar o menino de menina. Botaram nele uma roupa de mulher. E aí, de menina, né? Botaram uma peruquinha, botaram uma roupa de menina nele. E o Delfim do Luís Carlos até tentou, mas mãe, isso é uma roupa de menina. Aí a mãe, para tentar enganar a criança, ele era um menino, tinha um pouco mais de 8 anos na época, tentou, dizendo que eles iam encenar uma peça teatral. E ele concordou se vestir de menina. E aí, na madrugada, na verdade, na noite do dia 20, por volta de 22h30 da noite, eles tentaram fugir. Tá? Na manhã do dia seguinte, no dia 21, eles já estavam em Chantrix. Basicamente, a noite toda espancando os cavalos. E na manhã do dia 21 do dia seguinte, eles estavam em Chantrix. Os cocheiros da Berlinda, que transportava Luís XVI e Maria Antonieta, a baronesa de Koff e o intendente e seus filhos, né? Eles deram com a língua nos dentes. Eles não conseguiram segurar o anonimato dos passageiros. E quando eles deixaram a aldeia de Chantrix, o lugar pipocava em alvoroço dos boatos de que o rei e a rainha estavam fugindo da França. Foi o bastante para que o Conselho Municipal de Chantrix mandasse 2 oficiais, Drouet e Guilherme, para cercar a Berlinda. E o Drouet e o Guilherme foram até uma ponte, uma pequena ponte que ficava na divisa da França com a cidade de Varrennes, e ali eles montaram um piquete, interceptando as berlindas que passavam. E chegou a berlinda de Luís XVI e Maria Antonieta. Nem o Guilherme e nem o Drouet, eles nunca tinham visto pessoalmente Maria Antonieta e nem menos ainda o rei Luís XVI. Então eles não sabiam como é que eles eram.
E aí, quando chegou a Berlinda, foi apresentado os documentos, o Guilherme quase ia liberando, quando Doete disse: se deixarmos eles escaparem, se for mesmo o rei e a rainha, seremos todos nós culpados. E aí, o que eles fizeram? Eles resolveram chamar um cidadão francês que viveu no Palácio de Versalhes, trabalhou em Versalhes durante muito tempo, era um serviçal, era um velho, era um senhor aposentado, chamaram esse senhor. E aí, esse senhor, quando imediatamente chegou e viu o rei, se ajoelhou. Luís XVI tirou a peruca, bateu no peito: sim, sou eu. Maria Antonieta caiu aos prantos, chorando. Pronto, eles tinham sido descobertos, foram presos. Tentaram primeiro trair a França, escrevendo cartas para a Áustria e para a Prússia, agora estavam tentando abandonar a França. O rei e a rainha estavam cometendo um crime grave de traição. E já, por esse mesmo crime, seriam julgados e condenados. Então, o que foi a tentativa, a traição e a fuga do rei? O rei e a rainha escreviam cartas para a Áustria e a Prússia para que invadissem a França e colocassem fim na Revolução. E aí depois nós temos a tentativa de fuga. Tentativa de fuga de Varennes. A famosa fuga de Varennes, como ficou conhecido esse episódio marcante da história, da história trágica da família real, né? A fuga de Varennes, né? A fuga de Varennes. Bem? Tudo bem até aí, pessoal? Perguntas? Ok, galera? Professor, não é uma pergunta sobre isso, mas o Napoleão, onde ele estava nisso tudo? Tipo... Então, o Napoleão, pelo menos nesse momento, ele está enfrentando problemas lá na ilha de Córcega. Napoleão é um corso, né? Então, Napoleão é um menino de 17 anos de idade, ele já é um oficial do exército francês, mas ele está enfrentando os problemas da família dele, a família Bonaparte, lá em Córcega. Ele ainda não é o general ainda, ele vai se tornar general ainda, mas ele ainda é um menino com 17 anos de idade. O pai morreu muito cedo, ele está enfrentando um problema muito grave, que é as disputas pelo poder lá em Córcega. E ele, com 17 anos de idade, ele já é o chefe da família. Então, ele está enfrentando os problemas da família lá em Córcega. Já, ele vai se tornar o herói da Batalha de Toulon, na França, e vai se tornar o general da França, o general que o povo tanto ama, tanto idolatra, o herói francês. Né? Mas serão cenas de capítulos futuros. Né? Tudo bem, galera? Perguntas, galera? Dúvidas? Beleza? Então, pessoal, a gente fecha hoje a nossa aula por aqui. Semana que vem a gente continua dessa parte de Revolução Francesa. A gente vai entrar na segunda fase da Revolução, que é a Convenção Nacional. E na quinta-feira, só lembrando, baixe o arquivo, baixe o material, tentam resolver os exercícios de filosofia e sociologia, que nós vamos fazer nossa revisão geral. Tudo bem? Meninos, um abraço para vocês. Valeu, obrigado professor. pela atenção. Fiquem com Deus e até... Valeu, professor. Tá? Boa noite. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Falou, professor. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.